Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje dando continuidade à nossa série de reflexões sobre as origens da intolerância religiosa contra a Umbanda, parte 4. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Muito bem, no começo do século XX, muito se falava no alto e no baixo espiritismo. O alto espiritismo era o espiritismo propriamente dito, chamado popularmente de kardecismo. O baixo espiritismo era tudo que não fosse o espiritismo propriamente dito. Então, uma cartomante entrava aí, um pai de santo entrava aí, um benzedor entrava aí. Havia o costume no Brasil de associar tudo que envolvia o espiritual com o espiritismo, entendem? Então, esse termo espírita não era algo pertencente apenas às pessoas que seguiam a doutrina de Allan Kardec. Qualquer pessoa que tinha uma atividade espiritual se definia como espírita. E isso acontecia por duas razões. Primeiro, por essa associação, que na verdade é uma confusão entre os termos espiritismo e espiritualismo. Espiritualismo é um gênero de crenças, onde dentro cabe o espiritismo, como cabe o catolicismo, como cabe os protestantes, etc. Ao invés das pessoas se definirem como espiritualistas ou pertencentes ao espiritualismo, elas se definiam como espíritas, porque o espiritismo se tornou muito popular no Brasil na virada do século XIX para o século XX. Porém, elas também faziam isso como uma estratégia de sobrevivência, porque o Código Penal de 1890 também criminaliza o espiritismo. Mas logo a elite intelectual espírita consegue provar para o governo que o que eles estavam fazendo não era a mesma coisa que fazia no candomblé, não era a mesma coisa que fazia no catimbó, não era a mesma coisa que fazia nas macumbas, não era a mesma coisa que fazia os cartomantes, enfim, eles conseguiram fazer essa separação. Contudo, as pessoas continuavam se dizendo espíritas, como uma forma de se livrarem da repressão. Então, quando chegava a polícia, chegavam as denúncias, os terreiros eram fechados, etc., eles se diziam espíritas. E muitas vezes eles conseguiam se livrar. Afinal, o espiritismo já estava sendo tolerado. É isso que explica, por exemplo, o fato de haver ainda hoje terreiros de Umbanda que se dizem espíritas. Você já deve ter visto isso, né? Você chega lá, alguém te fala, não, vamos num terreiro comigo? Muito bem, você vai. Aí você chega lá, você vê escrito na fachada, centro espírita não sei o quê. Aí você pensa, ué, é centro espírita ou é terreiro de Umbanda? Às vezes é um terreiro de Umbanda, mas que se define como espírita. Isso vem dessa época. Parte porque se associava tudo que tinha a ver com o espiritual com o espiritismo e parte como forma das pessoas se protegerem contra as repressões policiais. Olha que coisa curiosa, né? A história realmente é um assunto que me fascina, né? Então, se você tinha essa dúvida, né, o porquê que, por exemplo, tem muito médium antigo, muito médium velho, que se você for conversar com ele, ele fala, eu não sou um bandista, eu sou espírita. Aí ele fala, eu sou espírita desde criança por causa disso, porque para ele, Umbanda é um tipo de espiritismo, que era o entendimento que se tinha lá atrás, fruto de uma identificação com o espiritual e também parte como forma de fugir às repressões do governo. Bom, em 1908, a Umbanda vai surgir no Rio de Janeiro. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do Zélio de Moraes, vai fundar o primeiro terreiro de Umbanda. E qual é o nome que ele dá? Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Olha que interessante. Ele não coloca Tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade.
ele coloca tenda espírita. Justamente por isso. Se vocês pegarem os primeiros livros de Umbanda, como por exemplo o Espiritismo, Magia, 7 Linhas de Umbanda, você vai ver que em todo o livro, Leal de Souza, que é o seu autor, que foi desenvolvido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, conviveu com o Zé, etc., ele não fala em Umbanda, como a gente fala hoje, uma religião independente, estruturada. Ele fala em Espiritismo de Umbanda. E olha que ele estava escrevendo na década de 30. Então olha como essa cultura durante muito tempo existiu e se perpetuou, não é? Então olha que curioso. E em seguida, o nome da tenda era Nossa Senhora da Piedade. E o caboclo explica, Nossa Senhora da Piedade é uma das variações de Maria de Nazaré. E ele fala, assim como Maria acolhe a todos, a tenda também acolherá. Porém, havia também um outro detalhe. Naquele tempo, você não tinha possibilidade de ter uma instituição religiosa que não fosse essencialmente igreja. Então, os primeiros centros espíritas, por exemplo, tinham o nome de santos católicos. E os primeiros terreiros de Umbanda também tinham nomes de santos católicos. Isso também era uma maneira de se proteger e, ao mesmo tempo, fazia eco com a cultura do povo que era profundamente católica no começo do século XX. Se você está achando confuso, eu sugiro que você volte várias vezes, escuta com calma para você entender. É claro que aqui eu estou resumindo, mas eu acredito que se você prestar atenção, você vai entender por que, por exemplo, ainda hoje muitos terreiros de Umbanda têm nome de santo, por que muitos terreiros de Umbanda ainda têm a palavra espírita na fachada, por que muitos umbandistas, principalmente quando são pessoas mais velhas, se definem como espíritas. Tudo isso é herança desse período, um período de repressão, um período de luta, um período onde as pessoas eram presas. Imagina, você que frequenta um terreiro, que faz parte de um terreiro, imagina lá no meio da gira, a polícia chegar, arrombar a porta, descer o cacete em todo mundo, pegar os médiuns, algemar, levar para a cadeia, chegar lá, ainda descer o sarrafo, muitas vezes te deixar preso 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então essas pessoas faziam todo o possível para se livrar dessas repressões, muitas vezes pegando carona na ignorância ou até mesmo se ocultando em meio ao caldo cultural religioso brasileiro. Eu vou parando por aqui. Até a próxima reflexão. Um abraço.